Laura, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero trazer pra vocês as minhas leituras de julho. Nesse mês eu li 5 livros e meio. Por quê? Eu abandonei. Eu não me prendeu a história e aí aconteceu algo nesse livro que eu falei, ah não, já não estava interessante, eu não vou continuar lendo isso, porque me pegou muito e eu vou explicar pra vocês ao longo aí desse vídeo. Foram leituras boas, assim, teve um livro que se destacou mais do que outros, né, a maioria ali não me chamou muita atenção, mas eu finalizei 5 pelo menos, e eu quero trazer aqui pra vocês e ver se vocês leram do lado daí também. Vocês vão me contando, tá bom? Ao longo desse vídeo. O primeiro livro que eu li foi no Kindle Unlimited, que foi, vou deixar passando aqui a capa do livro pra vocês, A Mulher na Cabine 10. A Mulher na Cabine 10, ele é um suspense. Acho que até pode se enquadrar em suspense psicológico. Ele vai falar da Lo, que é a personagem principal, que ela é uma jornalista de turismo. E logo no primeiro capítulo você vai ver acontecendo algo traumático pra ela. Vai acontecer uma situação que ela vai ficar bem traumatizada. E como ela tem esse jornalismo turístico, a chefe dela manda ela pra um cruzeiro, que é o Cruzeiro Aurora, né, Boreal, onde ela vai ficar. É um cruzeiro luxuoso, pequeno, se eu não me engano, tem poucas cabines, em cada cabine bem temática. É um cruzeiro para pessoas mais favorecidas, que vai fazer a sua primeira viagem ali no oceano, né, e pra ver a Aurora Boreal. Também. Então ela vai, ali naquela primeira viagem, vai muitos jornalistas pra cobrir, vai pessoas com um poder aquisitivo muito grande. E tudo vai acontecer ali, no meio do nada. A história, assim, em si, ela tinha tudo pra ser muito boa. Um suspense que ia te prender, mas eu demorei tanto pra ler, porque tinha um momento, sabe, quando não te prende? Vai ter essa cabine 10, aonde ela vai ver uma mulher. Só que a cabine 10, ela não tá ocupada. Não tem ninguém hospedado na cabine 10. E ela é aquele personagem que você fica com o pé atrás, porque já tem aquele trauma que aconteceu. Então é um personagem que você duvida também ali em alguns pontos. Será que realmente aconteceu? Será que ela não tá ficando doidinha e tal? E tudo vai girando em torno disso, que ela vai investigar quem que era essa mulher. Ela tenta pedir ajuda, mas as pessoas não tem essa mulher ali. E uma opinião que eu vi, realmente, eu acho que classificou muito bem ali certas situações, você se vê no meio do nada, sozinha, é muito claustrofóbico, algumas situações. Mas, assim, não me prendeu nenhum. Um desfecho muito ruim pra mim, na minha opinião, porque na hora que tava acontecendo realmente algo ali, que você fala, nossa, o desfecho vai ser incrível, né? Eu tô lendo até aqui, o negócio tem que ser maravilhoso. Você fala, é sério, já acabou? É isso? Que na hora que realmente ela começa a ação ali pra um plot twist foda, não tem, do nada assim foi isso? Tipo, tem algumas informações interessantes dessa mulher da cabine 10, se realmente ela existe, se ela não existe, quem que ela é. Mas aí você já fica assim, gente, não tem pontas amarradas, sabe, né? Um final pra mim que esse final foi muito rápido, muito vago. Eu daria, assim, pra suspense 2 estrelas e meia. Eu ainda não atualizei meu caderno de leituras do mês de julho, só algumas, mas eu acho que eu daria 2 estrelas e meia. Porque, assim, de todos os suspenses que eu já li, e eu gosto muito de suspense, principalmente suspense psicológico e tal, não foi algo que me prendeu, assim, e o final foi muito ruim na minha perspectiva. Pode ser que esse livro funcione pra algumas pessoas, não funcionou pra mim. Pra pessoas que não estão acostumadas muito com suspense, já não leu coisas que realmente te chocam, que você fala, meu Deus, eu não esperava isso. Talvez pra quem tá começando no suspense, acho que pode ser uma boa pedida, mas pra mim não funcionou. Então esse foi o primeiro livro lido em julho. O segundo livro lido em julho, eu amo muito intercalar suspense ou leituras um pouco mais pesadas, mais densas, com romance e água com açúcar. Eu gosto, eu adoro esses livros de romance e água com açúcar que faz a gente, sabe, se desligar. Tipo, eu quero uma coisa bobinha pra ler mesmo. É isso.
eu gosto de coisas bobinhas, assim, de vez em quando. Por isso que eu gosto muito dos livros dela, né? Eu sei que muita gente não gosta, mas eu gosto muito, 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 que é a Colleen Hoover. E eu li um livro que já tava aí na minha estante faz um tempo, que é Novembro 9. Tem algumas marcações aqui. Em relação às minhas marcações, o que que eu marco? Geralmente eu não marco, assim, diálogos ou alguma coisa, a não ser que a pessoa fala algo que me marcou, ou por uma situação que bate com o que eu tô passando ali, uma situação que a pessoa trouxe o sentimento que eu estava sentindo de certa forma, ou uma descrição de, até eu vou mostrar num livro que eu abandonei, que tem uma descrição que é de Tóquio, mas que pra mim é muito meu pensamento sobre São Paulo, então eu grifei, tipo, esse é meu pensamento que São Paulo traz pra mim. Então eu faço marcações de citações, de falas que de alguma forma significam algo pra mim. Então, em Novembro 9, a gente vai ter a história da Fallon e do Ben. Eles se conhecem no dia 9 de novembro. A Fallon é uma new adult, que ela tem 18 anos quando eles se conhecem. E aos 16 anos, ela sofreu um trágico acidente, onde esse acidente deixou várias marcas, tanto físicas quanto psicológicas, né? E isso que eu acho interessante desse livro, que ele aborda às vezes as cicatrizes que a gente tem na nossa vida, que muitas vezes não são cicatrizes apenas visíveis, mas cicatrizes que estão externadas, né? Até do próprio Ben. Então eu achei esse livro bem envolvente. E aí eles combinam que eles não querem, ali eles têm uma ligação muito grande de parceria naquele primeiro momento, eles super se conectaram, uma coisa fora de série. Só que a Fallon não quer passar número, não quer, ela tá de mudança pra Nova York, a cidade que ela conhece bem, e ela não quer ter esse contato. Então eles combinam, porque ela não quer ter um relacionamento ali nos próximos anos. Eles combinam que nos próximos 5 anos, todo dia 9 de novembro, eles vão se encontrar no mesmo lugar que eles se conheceram. E eles realmente fazem isso. E aí você vê a evolução deles, o amadurecimento deles também. Ali ela se descobrindo, porque ela achou que a carreira dela tinha acabado por conta das cicatrizes que ela tem. Então você vê o amadurecimento, eles descobrindo o que eles querem realmente da vida. Tem um pilot twist aqui dentro que você fica assim, caramba, sério? Eu não esperava, realmente não sabia que era isso. Então, e é um livro que aquece o coração, é aquele romancezinho que às vezes você pensa, existe? Acho que não existe não existe isso não. Mas é muito perfeito, assim. Eu dei 3 estrelas pra ele, pensando em estrelas de 1 a 5 no ranking Colleen Hoover, tá? Não tem romances que são muito mais desenvolvidos, mais marcantes, assim, pra mim. Mas ali no meu ranking Colleen Hoover, ele ficou com 3 estrelas. Ele ainda não conseguiu passar todas as suas imperfeições, que foi meu favorito. Eu vou dar um exemplo aqui de marcação que eu faço. Vamos abrir qualquer uma aqui. Aí é uma fala. Uma das coisas que sempre tento lembrar a mim mesma é que todo mundo tem cicatriz, diz ela. Muita gente tem umas ainda maiores do que as minhas. A única diferença é que as minhas são visíveis e a da maioria das pessoas não. Até essa frase, olha, foi bem coincidência mesmo eu abri. Foi a que eu anotei no meu Reading Journal. Como eu marco alguma citação que eu deixei marcada, eu escrevo no Reading Journal. Então eu acho que é um livro assim que aquece o coração, é aquela leitura fácil que você lê rápido e que te marca de certa forma. Então eu gostei muito desse livro da Colleen, porque é o meu livro de... A gente não tem comfort food quando você tá mal? Eu tenho comfort book, que é quando você só quer uma coisa leve pra esvaziar a cabeça. A Colleen, eu acho que ela é boa pra isso. A minha terceira leitura do mês também foi no Kindle, tem no Kindle Unlimited, se vocês se interessarem, que é A Loucura do Mel. Ele é um romance que tem um suspense associado. Eu vi muitas críticas boas, muitas resenhas que falam bem. Ele fala de assuntos bem sensíveis e bem importantes a serem tratados, então nessa perspectiva eu achei muito incrível. A gente vai ter 2 perspectivas. A Olivia é uma mãe, ela saiu de um casamento
fracassado, onde ela sofreu bastante dentro desse casamento. Esse é um dos assuntos abordados e bem importantes, bem sensíveis que a gente vê. Ela voltou para sua cidade natal. Ela é apicultora, ela foi dar continuidade aos negócios da família e ela se mudou com um filho, que é o Asher. Ele tem 17, 18 anos. E aí a gente também vai ter a visão da Lily Campanello, Isso, da Lily Campanello, que é uma adolescente que também vai abordar segredos ali de família na parte da história da Lily. Que essa parte é a mais... Toda a história da Olivia quanto da Lily são histórias muito sensíveis, muito tocantes, com temas importantes que devem ser abordados com mais frequência. Não vou poder falar muito da parte da Lily, porque esse é o grande ponto do livro, quando você descobre e você fica assim, meu Deus, não esperava. E aí parece que muda ainda mais a situação ali, né, pro Asher. Então o Asher e a Lily se conhecem e eles começam um romance. Só que a Lily, infelizmente, vai acabar morta e o Asher vai ser o principal suspeito. Então o livro vai se passar na investigação ali no tribunal, toda a história. Então a gente vai ter a perspectiva da Olivia no presente, né, ali do que tá acontecendo, e vai ter a perspectiva da Lily no passado, né. Então vai mostrando coisas do relacionamento e você vai conhecendo essa personalidade. A Olivia se pergunta muito até onde que a criação do Asher ali no ambiente do casamento pode ter afetado e moldado ele, né, como um adulto. Então ela fica com bastante medo em relação a isso. É uma história muito bonita, muito emocionante. Só que eu achei que em alguns momentos, pra mim, teve muita descrição. Eu falei pro Felipe, eu não aguento mais ler sobre mel, todos os poderes do mel, todas as histórias sobre o mel, que não sei o que, porque fala muito. Tem uma hora que eu falo, Jesus, chega, pelo amor de Deus. Mas a história é linda, a história é envolvente, você vai conhecendo e aprofundando nesses personagens, na vida, no sofrimento dessas pessoas, e você se sente tocada, você fala como que o mundo pode ter pessoas mas que... Ai, gente, sério, pra esse tipo de tema, você saber que as pessoas não entendem, não tentam se pôr no lugar. Tem situações que aconteceu com a Lily que você fica assim, que maldade, gente. Não há necessidade disso. Então, e eu não entendo pessoas que entram em um casamento e pra tratar a outra de determinadas formas, como propriedade. É muito bizarro, sabe? Então é um livro muito tocante, tem um suspense bom, um suspense legal. Eu dei 3 estrelas pra ele, porque essa parte do mel realmente tava me incomodando um pouco. E eu até falava assim pro Felipe, tava que a gente abriu o armário e tinha o mel. Falei, você sabia que o mel pode ser isso, isso, isso? Serve pra isso, isso, isso? Aí ele, como você sabe isso? Falei, no livro que eu tô lendo, que eu sei 300 mil coisas sobre mel agora. Então, eu adorei que as abelhas, as abelhas rainhas lá que ela tem, né, ali ai, eu não lembro o nome, como que chama? Que tem as colônias, não sei se é colônia, mas vamos supor que seja colônia. Tem sempre uma abelha rainha e elas têm nome de divas pop. Então a gente tem a Beyoncé, a Lady Gaga, a gente tinha a Celine Dion, se eu não me engano. Então, assim, é uma história bem sensível, bem marcante, que aborda temas muito importantes e eu acho que sim, vale total a leitura. É uma história que eu achei bem descritiva, as cenas bastante descritivas, por isso que a questão do mel me incomodou um pouco. Mas eu acho ele um livro, uma leitura essencial pra gente entender certas coisas que... se a gente não é na nossa realidade, né? Se a gente não passa por isso, às vezes fica um pouco mais difícil da gente entender. Então, abre nossos olhos, da gente se pôr um pouco no lugar das pessoas, ser mais sensíveis com essas pessoas, entender a dor delas. Independente, tanto a situação da Lily quanto a situação da Olivia, eu acho que ambas abordam assuntos
bem tocantes, bem marcantes. Acho que vale total a leitura. O quarto livro do mês, gente, eu li o livro favorito do Felipe Neto, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Gente, quando eu comecei a ler esse livro, começou a aparecer, sei lá, pra mim, os vídeos das polêmicas do Felipe Neto falando do livro. E assim, tem muita marcação. Eu gostei. Eu vou chegar nesse ponto da Biblioteca da Meia-Noite, porque realmente é um livro. Ou você ama ou você odeia. Simples assim. Então ele vai contar a história da Nora, que é uma mulher de 35 anos, que ela tem muitos talentos, ela é uma pessoa, assim, extremamente talentosa, sempre foi, mas ela não tem muitas conquistas na vida. Eu acho que esse livro eu li no momento certo pra mim, porque eu estava e estou nesses meus questionamentos sobre o que eu tenho na vida, o que eu fiz da minha vida. Eu vou fazer 30 anos e o que eu conquistei, o que eu não conquistei. Então, pra mim fez sentido nesse momento que eu estou passando de eu ler esse livro. E aí, por conta de um acontecimento, que a Nora está cansada, parece que tudo tá dando errado na vida dela, ela vai parar na Biblioteca da Meia-Noite. E na Biblioteca da Meia-Noite, ela vai ter situações, vai ter vários livros, né, uma biblioteca, onde ela vai poder experimentar as vidas que ela poderia ter tido se ela tivesse tomado outras decisões no passado. Ai, se eu tivesse falado sim pra essa pessoa. Ai, se eu tivesse seguido esse sonho naquela época. E pra ela ver se realmente aquela vida se encaixaria, se ela realmente teria gostado e queira viver essa vida. Então você vê ela passando por várias situações e esse livro é muito pra você refletir sobre... Será mesmo que se você tivesse tomado outra decisão na sua vida, você seria feliz? Por exemplo, eu lá atrás no meu ensino médio, eu tinha já considerado fazer direito, mas não fiz. Veterinária, trabalho na veterinária. Tem horas que eu me pergunto, nossa, se eu tivesse feito direito lá atrás, ter sido minha primeira escolha de curso, talvez eu não estivesse passando por isso, talvez eu estaria mais feliz, talvez isso, talvez aquilo. Hoje eu comecei direito, estou na minha segunda graduação, estou fazendo e estou gostando, por sinal. Mas a gente sempre vai se questionar e às vezes assim, gente, desafios, coisas ruins vão acontecer com a gente independente. A vida de ninguém é perfeita. Até aquelas pessoas que têm tudo na vida, elas vão ter suas questões que vai bater ali, que ela pode ter tudo e não se sentir bem tendo tudo. A pessoa pode não ser feliz tendo tudo. Então esse livro, assim, é uma reflexão sobre a vida, sobre... Eu gostei, mas depois eu fui discutir esse livro com umas amigas que leram e realmente fez muito sentido que elas falaram. Porque esse livro é meio autoajuda, entendeu? Eu senti esse livro autoajuda. De você enxergar, a vida é bela, a vida independente, não acabe com ela, porque é muito mais importante você viver a sua vida, independente de qualquer coisa. Eu acho sim que a gente tem que aprender a lidar com as questões das nossas vidas, aprender a superar obstáculos, a passar por tudo isso, por todas essas questões, mas assim, gente, a vida não é bela assim, independente de qualquer coisa, sabe? Posso estar errada, minha visão do livro ser diferente da de vocês e eu super respeito, tá? Mas eu achei um livro, conversando e discutindo, um livro bem autoajuda. Eu vi que lançou outro livro desse autor e que eu vi assim a sinopse, eu não me lembro do nome do livro agora, mas eu li a sinopse e eu não tenho vontade de ler, porque eu acho que vai ser realmente nessa vibe de autoajuda. Eu acho sim que a gente tem que enxergar o lado bom da vida, da nossa vida, do que a gente passa, trabalhar situações que a gente não consegue lidar às vezes. Terapia é muito importante. Nora, vamos fazer? Se bem que ela fez, se eu não me engano. Mas talvez a pessoa que você fez a terapia não funcionou muito bem, senhora. E as questões, tipo... um ponto, não sei se isso seria um spoiler, e desculpa se for, e se você não leu, talvez pare aqui e passe. Mas é que ela toma remédio pra depressão. E às vezes a gente divulga muito a questão, tomar remédio por conta de depressão, por conta de ansiedade. Eu queria uma vida que eu não precisasse tomar remédios. Eu fui uma pessoa que julgava muito que eu nunca queria tomar remédio. Eu sou uma pessoa que toma remédio para depressão. E assim, gente, ele me ajudou, ele não é a cura, não é a salvação. Mas se não fosse ele, eu não estaria
bem hoje, sabe? Então, a gente procurar ajuda, procurar entender e melhorar. Talvez eu já esteja divagando. Mas eu acho assim, eu gostei, ele veio num momento que eu precisava escutar certas coisas que está escrito aqui, mas realmente eu achei muito autoajuda. Eu vou abrir qualquer marcação que eu fiz aqui pra gente ver o que eu marquei, pra vocês terem uma noção. Nossa, isso daqui é muito bom, porque eu já me vi dessa maneira com os meus bichos nos momentos que eu estava mal. Meus bichos estão ficando doentes por minha causa, que não sei o que. E aí, a pessoa, né, com quem ela vai, que é a senhora Elmo, que ela tem essa ligação lá na biblioteca, fala pra ela: você não se vê mais como uma péssima dona de gato. Você cuidou do Voltare da melhor forma possível e imaginável. Ele a amava tanto quanto você o amava, e talvez ele não quisesse que você o visse morrer. Veja bem, gatos sabem. Eles percebem quanto tempo deles chega ao fim. Ele saiu de casa porque ia morrer e sabia disso. Spoiler, né, gente? Desculpa. E realmente é muito isso. Gato faz isso, né? Os animais, quando eles estão morrendo, eles tentam se afastar. E isso pra gente escutar quando eu perdi o cachorro, que foi o amor da minha vida, a gente sempre se culpa, né? O que eu poderia ter feito? Então, são esse tipo de coisa que eu marco, que faz sentido pra mim, pra minha realidade, que me tocou de alguma forma. Então, Biblioteca da Meia-Noite, eu dei 4 estrelas. No momento que eu tinha terminado de ler, que eu precisava muito disso. Então, eu achei bom, mas eu acho que eu não leria outro livro dele, se for da mesma pegada. O 5º livro que eu li foi um suspense que chama Lugar Errado, na Hora Errada. Não, Lugar Errado, Hora Errada, desculpa. E esse livro, assim, foi surpreendente. Eu adorei mesmo, porque você pensa várias coisas que, não, o plot vai ser esse, que isso aqui. E aí, quando você descobre o plot, você fala: não acredito. Mano, não é nada do que eu pensei. E realmente não foi. Esse é o pegar de surpresa. Talvez as pessoas podem ter ligado os pontos. Eu não liguei. Eu não liguei os pontos, por isso que eu gostei bastante. Ele vai contar a história da Jen, que é uma advogada, mãe. E ela... O livro fala sobre uma volta no tempo, né? Indo para o passado. Mas, às vezes, diferente desse livro, é que cada dia que ela acorda, ela vai mais pro passado ainda. Então, da situação que aconteceu com o filho dela, ela vai voltando pra tentar entender onde tudo começou, o que aconteceu, por que aconteceu. E aí temos o marido dela, que é assim, é o Kyle, eu não lembro o nome dele. Mas que você vai prestando atenção assim, você fala: mano, tem algo errado. O filho dela tem algo errado. E aí vai se desenvolvendo a história, ele vai te prendendo. Quando você descobre realmente o que é, você fala: não pensei, não sabia. São 2 histórias que se interligam, tá? Vai ter em alguns momentos, eu acho que poucos momentos, que vai ter o ponto de vista de outra pessoa na história, que vai ser bem importante esse ponto de vista, porque você realmente não esperava que essa pessoa, né, fosse tão importante assim na história. Então, ele te prende. É que se eu falar muito, esse é um livro, eu acho que se eu falar muito sobre, eu vou dar muito spoiler, e aí vocês já vão pegar, e quem quer ler já vai perder a graça. O que eu posso falar sobre a questão de viagem no tempo não é algo que foca muito nisso, em explicações físicas, mas a gente tem um físico que ela conversa e que vão dar pequenas explicações sobre isso ao longo do livro, quando ela encontra ele. Então, pra gente entender um pouquinho do que pode ser essa viagem no tempo que acontece. Então, é um livro que me prendeu. Eu acho que eu dou 3,5 estrelas pra ele. Eu não atualizei meu reading journal com essa leitura ainda, mas assim, gente, realmente eu não posso falar muito do livro, porque eu acho que eu vou dar muito spoiler. É um livro que eu não consigo contar ele de uma forma que eu não dê spoiler, mas é um suspense. Ela vai tentar entender o fato que aconteceu naquela noite e acha que está viajando no tempo para tentar evitar esse fato. E só que ela começa a se preocupar que cada dia mais ela tá voltando. Não é uma história linear que volta no tempo e segue dali em diante até pra ela mudar isso. Não, cada dia ele vai voltando mais no tempo. Ela fala: mano, vai voltar até quando? Até eu não existir mais. Então é muito interessante. O amor, ela fala muito quem é mãe,
né? Eu não sou mãe, mas eu acho que muita mãe vai entender esse lado dela de tentar entender o filho, proteger o filho. Às vezes ela se cobrar muito como mãe, tá? Se eu tivesse me doado mais nesse sentido, eu estaria... essas coisas poderiam não ter acontecido. Então é uma história muito envolvente e eu acho que o final surpreende, não é uma história tipo mirabolante que fica uau, mas é algo que eu não esperava, que realmente não tinha passado pela minha cabeça. Então eu gostei bastante. E o sexto livro, que foi o livro Abandonado, então realmente foram 5 leituras no mês, e esse foi o Abandonado. Foi um livro que eu ganhei do meu namorado e eu me esforcei muito pra terminar ele. Mas eu expliquei pra ele por que eu não terminei. Porque, sério, é muito confuso. Eu achei. Que é Um Gato em Tóquio. Gente, esse livro vai falar de várias histórias, de várias pessoas, que de alguma forma vai se interligar. Você começa a entender. Primeiro, eu me perdia nos nomes dos personagens. Eu não entendia. Tem marcações, tem até bastante marcações, mas o que eu falei pra vocês são marcações que, de alguma forma, aquele ponto de vista, aquela citação, aquela frase, bate com o que eu penso, bate com o que eu tô sentindo. Só que a gente vai ter um gato que ele vai passar pela vida dessas pessoas, assim, mesmo que seja realmente de passagem, que vai interligar pra essas pessoas terem alguma ligação entre elas. Mas eu achei que os capítulos terminam, você viu a história dessa pessoa e do nada começa a história de outra pessoa que você fica, quem é essa pessoa? E aí depois, tá bom, é ligação com aquela, mas como que é o nome daquela? Porque o nome é muito difícil. Então, eu não gostei, eu não sei, não gostei. Aí tem uma cena que, tipo, a mulher tá puta porque ela viu o boyzinho dela traindo ela com outra. E nessa cena que eu abandonei porque ela maltratou o gato. E aí ia começar o próximo capítulo, o gato descrevendo a dor dele. E assim, gente, eu sou veterinária de gato. Eu não quero ler um livro pra ver o sofrimento do gato, porque eu vejo todo dia na internação. Não. E aí eu falei, mano, como uma pessoa ia pensar que existem pessoas que fazem isso com um animal no momento de raiva, ou sem ser no momento de raiva. Eu sei que o foco do livro não é esse. Eu sei que se eu continuasse lendo, talvez a gata fosse ficar bem. Mas eu já não tava me prendendo. Aí aconteceu isso, eu falei, não. E eu tava no hospital quando eu tava lendo essa parte. Aí eu só fiz assim, não vou ler mais. E as meninas, por quê? Que não sei o quê. Aí eu falei a elas, nossa, que livro horrível, que eu não sei o quê. Mas assim, gente, se você leu, me fala se o final é legal. Porque assim, eu não terminei. Eu vou até marcar uma citação, vou ler uma citação que fala sobre Tóquio e que eu até marquei São Paulo pra mim. Deixa eu ver se eu acho. Agora não vai aparecer nada do que eu marquei que era sobre Tóquio. Aqui. Uma delas, que teve 2 marcações. Tóquio era exaustiva. A rotina nunca parava. Às vezes a cidade lhe parecia grande e impessoal demais, como se ela tivesse sido engolida sem que ninguém percebesse. Isso, pra mim, era muito... é muito São Paulo. Teve outro aqui, ó. A cidade foi construída em cima do... Nossa, essa parte realmente é São Paulo. A cidade foi construída em cima do trabalho. Tóquio é aquele tipo de lugar onde, se você parar de trabalhar, nem que seja apenas por um segundo, vai ser engolido e esquecido. É isso que aconteceu com aqueles pobres diabos que ficam sentados em lonas azuis nos parques enchendo a cara. A maioria não conseguiu aguentar o ritmo. A cidade nunca descansa, jamais. É São Paulo, gente. Isso aqui é São Paulo. Então, assim, eu amassei. Eu posso não ter gostado dele, mas eu não gosto de amassar. Eu cuido tão bem dos meus livros. Desculpa, livro. E tem uma gatinha tricolor. Tadinha. Não gostei. Aí eu abandonei. Se você deu, você me fala se o livro é bom. Se o resto do livro, se você gostou. Porque eu não. Compartilha comigo. Gente, esses foram os livros lidos no mês de julho. O meu favorito, que no mês de julho não teve nenhum 5 estrelas, né? Mas o meu favorito foi Um Lugar Errado, Hora Errada.
e Novembro 9. Eu acho que foram os dois, assim. O Biblioteca da Meia-Noite, depois da... Biblioteca da Meia-Noite, depois ficou, assim, na minha cabeça algumas reflexões sobre realmente a vida. E se eu concordava. Mas eu gostei bastante dessas leituras, assim, no geral. Porque eu amo ler. E nem toda leitura vai ser perfeita, né? Então eu acho que até esses abandonados, livros que a gente abandona, de alguma forma faz sentido a gente abandonar, não serviu pra gente. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, comenta, me falem a sua opinião, quais foram os seus livros lidos em julho, qual que você mais gostou. E, claro, sempre é muito bom ter dicas de livros, porque minha lista aqui só cresce. Tá bom, gente? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!